Seja bem-vindo ao Pod Oliver. Já se inscreve no canal e ativa o sininho e prepara-se, porque o conteúdo vai começar agora. Fala galera, olha só quem tá comigo hoje, minha amiga Deinha. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite para participar do nosso podcast, viu pessoal? Olha só, Andréa Deinha, viu? Nossa amiga, viu? Obrigado de verdade, tamo junto sempre, Obrigado, viu? Oliver, boa tarde. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar no pod do Oliver. Um grande amigo, onde eu tenho muito carinho. Agradeço também as pessoas que fizeram questão de que eu estivesse aqui nesse podcast. Isso aí. As pessoas que citaram o tempero da Deinha, né, na sua pergunta do pod. Agradeço a vocês pela oportunidade, obrigado por ter me escolhido. E agradeço ao meu grande amigo Oliver. Tamo junto sempre, de verdade, de coração. Então, galera, já se conhecemos, né? Aquele já entrou no clima. Pra saber aqui, pra começar, André, você nasceu em que ano? E você é daqui de Natal mesmo, ou de algum interior? Ou é daqui da Rocas? Sempre foi da Rocas? Eu nasci dia 10 de agosto de 1975. Eu sou daqui da Rocas, sempre fui, desde que nasci. Minha história começa pelo meu nascimento, Oliver. Meu nascimento foi engraçado. Eu não nasci na maternidade. Eu sou da comunidade do Maruim, né? Uma comunidade que vivia ali perto do Canto do Mangue, que agora foi transferido para Ribeira e ganhou o nome de Residencial São Pedro, né? Mas quando eu nasci, os barracos da comunidade eram de tábuas, né? E minha mãe estava prestes a parir e meu tio estava tentando procurar um carro para levar ela. Não deu tempo. Era um dia de maré cheia, o piso era de tábua, a água subia pelo piso, e é a história que meu tio me conta e minha mãe me contava, né? E ali mesmo, naquele barraco, naquela cama, minha mãe deu a luz a mim, olha, acredita? Só. E a maré cheia, a água batendo nos pés do meu tio. E meu tio quem me aparou com a parteira, Dona China, que a parteira também cheguei a conhecer. E me levou para pesar na mercearia de Seu Luís, naquelas balanças antigas, sabe? História, minha história já começa assim, com emoção. Então foi assim que eu nasci, e eu sempre vivi na Rocas, e depois existiu outros caminhos, mas eu sempre fui das Rocas. Eu nasci na comunidade do Maruim, nos barracos de tábua, num dia de maré cheia. Olha que coisa interessante. Bem interessante de verdade, tá vendo aí, pessoal? Mas a sua infância, como é que foi? Ela foi fácil, foi difícil? Como é que foi? Você lembra um pouco quando você era pequenininha? Eu lembro muita coisa. Às vezes, quando eu converso com minha família diz: André, você tem uma memória boa, porque, assim, eu lembro de muita coisa mesmo. Eu lembro que a minha família tem uma vida muito difícil. Uma vida bem, assim, bem de lástima mesmo, por tudo que eu presenciava na minha infância. Eu lembro que minha mãe bebia muito. Eu lembro que minha mãe ia muito pro Porto do Cais, onde as mulheres iam em busca das suas batalhas, né? Para sustentar seus filhos. Eu me lembro que uma vez minha mãe me deixou sobre os cuidados de uma menina que ela pagou. E eu tava dormindo na rede, a menina me deixou sozinha. E tu acredita que eu lembro que veio um homem me alisar, eu bem pequena dentro de uma rede, eu me lembro que eu fiquei assustada. Aí a menina que cuidava de mim entrou. Sim. Então assim, a minha vida ela foi bem sofrida. Minha mãe todas as noites deixava a gente com alguém e saía pela noite, né? E a gente passava muita necessidade, muito sufoco. Foi uma vida bem difícil, né? Eu me lembro também que eu fui morar em Pinhum. Nessa época, Pinhum não existia casa, era só mato. Minha tia morava nos matos, minha mãe levou a gente para passar um período com minha tia. Minha tia morava dentro do matagal, onde a gente tinha que sobreviver comendo fruta. Sim, sim. Meu tio ia para caça, caçava raposa, caçava camaleão, essas coisas da natureza que se pode comer. Aí a gente comia muita fruta mesmo. É por isso que hoje em dia nem de toda fruta eu gosto, porque a gente comeu muito para esquecer a fome. Eu acho que era assim, aqui tinha um barraco, que era o barraco que minha família morava, meu tio e minha tia, né? Sim. E para ter outro barraco era como se tivesse que ir daqui ao Alecrim. Daqui até lá era mato.
mato, a gente via bichos selvagens dos matos. Eu me lembro desse tempo que, assim, era um tempo sofrido, mas também era um tempo bom de contato com a natureza. Aí os rios, as águas cheias eram transparentes. Era uma época que eu digo sofrida, mas também foi uma época boa. Meu tio fazia umas pranchinhas pra gente descer os morros. A gente morava como se fosse isolado, só nossa família. Um índio, no caso. E a natureza, mais ou menos assim. Será que o apelido Deinha veio dessa parte aí, da parte do índio? Não, o apelido Deinha veio da minha filha, Gabriela. Sim, Gabriela. Minha filha, ela sempre foi muito carinhosa comigo. Então, um dia, ela disse, eu vou botar um apelido na senhora. Aí eu disse, não venha com suas brincadeiras não. Aí ela disse, eu vou lhe chamar de um apelido carinhoso, eu vou lhe chamar de Deinha. Aí eu disse, de Deinha? Ela disse, sim, vou lhe chamar agora de Deinha. E eu achei aquele apelido lindo. E ela passou a me chamar de Deinha, e Deinha era só para os íntimos, para as pessoas que mais eram próximas de mim. E as pessoas que gostavam realmente de mim, né? Então esse apelido carinhoso surgiu assim. Minha filha Gabriela botou esse apelido em mim. Tá espalhado, né? E hoje, Deinha já não é um apelido, mas também uma marca, uma referência. É verdade, é verdade. Não é verdade? É praticamente uma referência tão grande que ficou como um sobrenome, porque a galera se chama assim, Andréa Deinha. E foi o apelido carinhoso que a minha filha me deu. E que eu amei, e que inclusive eu usei esse nome, né? Que ele ficou conhecido, graças a Deus. E quem não conhece André Deinha? Todo mundo conhece. Tem pessoas que nem me chamam mais de André. É só tem pessoas que diz Deinha, isso assim, Deinha. E é um apelido que eu amo, que eu adoro. Que inclusive, né? Um dos restaurantes mais top da nossa comunidade é Tempero da Deinha. E como é que é ser uma das maiores cozinheiras de Natal? Você gosta de cozinhar, você cozinha por amor? Quando eu morava na aldeia, eu nem contei essa parte da minha infância. Sim. Teve uma época, eu passei por tantos cantos, que se a gente for contar assim, a minha infância, eu tô só resumindo. Só um pequeno resumo. Tô só resumindo, porque se eu for contar, a gente vai passar o resto da tarde, a noite, entendeu? Então teve um tempo da minha infância que quando eu vim embora da casa do meu tio, que era lá em Pinhum, no meio do mato, a gente veio morar com minha mãe novamente, mas a minha mãe, assim, ela gostava muito de curtir, de se divertir, tinha uma vida um pouco complicada. Então, a gente foi morar na aldeia. A gente foi primeiro para a creche Menino Jesus. De lá, a gente foi transferida para a aldeia em Caicó. E a aldeia é um grupo de casa cercada por um muro que recebe doações para manter as crianças que as famílias não têm condições de criar. Então eu e minha irmã fomos levadas para lá. Então lá na aldeia eu comecei a estudar lá, a entender já das palavras, das letras. Eu sempre fui muito inteligente. Eu me lembro que na minha infância na aldeia eu me destacava em tudo que eu fazia. Tudo que eu fazia, até para ler uma homenagem para as mães, eu era escolhida para ler, porque eu lia muito bem, eu me expressava muito bem. E minha mãe da aldeia, era a Mamãe Margarida, o nome dela, ela era muito rígida, ela não aceitava a gente, ela tinha que impor muita regra ali na gente, né? E a gente tinha que trabalhar, fazer a tarefa, para depois ir pro colégio, quando chegasse do colégio, aqui tinha um tempo livre para brincar, tinha horário de reforço. Na aldeia acho que posso dizer que foi o melhor momento da minha infância. Porque tudo que eu aprendi de bom foi na aldeia. Você inclusive se chama professoras que davam não, ela se chama assim. É um grupo de casa. Cada casa morava de 8 a 10 crianças. Sim. Uma mãe, que a gente chamava de mãe, para tomar conta, que a minha mãe era a Mamãe Margarida. E uma tia para ajudar. Sim, entendi. E a gente estudava fora da aldeia, no bairro, entendeu? E na aldeia tinha aula de reforço, tinha aula de dança, tinha aula de boas maneiras, tinha aula de tudo que você imaginar. Interessante. Então, tudo que eu aprendi de bom, de verdade na minha vida, foi na aldeia, foi muito importante. Esse tempo que eu achei que ia ficar sem família e que eu ia sofrer. Mas foi um tempo bom da minha vida, um tempo maravilhoso. E foi lá que eu aprendi a cozinhar. Eu ficava olhando minha mãe da aldeia fazer as comidas e ela mandava eu sair. E ela ficava batendo bolo na minha frente. André, vá brincar, já tá no seu horário de brincar. Mas eu não queria brincar, a minha curiosidade era de ver ela fazendo a comida. Até que um dia eu pedi, mamãe, deixa eu bater esse bolo.
Você não sabe não, André? Eu digo, mas eu aprendo. Ela deixou eu bater o bolo. Então, quando ela ia fazer bolo, eu sempre batia os bolos. Aí foi assim que... Aí toda quinta-feira ela tinha que sair de 5 horas da manhã para as compras de frutas. E ela tinha que fazer o café da manhã dos meus irmãos da aldeia e meu. Como eu comecei a aprender a bater o bolo, ela começou a me ensinar a fazer o café da manhã. Então, quando ela se acordava de 5 horas da manhã, eu me acordava e ia fazer o café da manhã. E quando ela tinha que sair na hora do almoço, ela foi começando a me ensinar a fazer almoço. E eu sempre muito empolgada em aprender a cozinhar. Eu acho que, assim, é uma coisa que vem de dentro da gente. Eu cozinho com amor. Sim, sim. Eu cozinho com amor. E eu aprendi na aldeia, mas assim, a minha força de vontade sempre foi imensa. E é assim que eu me tornei uma grande cozinheira. E fiquei com aquela vontade de vender comida, né? Mas lá na comunidade onde a gente morava, era mais difícil para ter acesso ao público, sim, né? Mas aqui no Residencial São Pedro ficou mais fácil. Então eu aluguei um apartamento e abri o tempero da Deinha. É isso aí. Se você comecei a usar e se você que ainda não provou, prove que eu indico que é bom de verdade, viu? Tenho muitos clientes. Era um sonho que eu consegui realizar, mas que não consegui manter ainda, porque eu tenho uma dificuldade no joelho. E quando eu tô às pressas na cozinha fazendo comida, que eu machuco o joelho, eu fico um tempo com os joelhos sem resistência de demorar muito tempo em pé. E aí eu sou obrigada a fechar por um tempo. Por quê? Porque é o tempero da Deinha. A comida feita com amor é com o meu amor, entendeu? Então, quando às vezes eu deixo minha sogra, que minha sogra é minha aliada no tempero da Deinha, me acompanha durante todo esse período. O tempero da Deinha acho que tem uns 10 anos. Acho que é isso, uns 10 anos. Mas só quando eu deixo ela, eu ensinei tudo, muito segredo do tempero da Deinha pra ela. Mas quando eu deixo ela, quando passa uma semana, os meus clientes começam a perguntar no meu zap se é eu que estou fazendo a comida. Que tá boa, mas que tá um pouco diferente. Sim. Então, por isso, eu sou obrigada a parar quando eu não me vejo em condições, mas estou pretendendo reabrir o tempero da Deinha, estou me organizando para que isso aconteça, porque o tempero da Deinha foi meu primeiro sonho e eu não posso deixar morrer. Verdade, não é verdade? Deinha, como é ser presidenta do Maruim Futebol Clube? Eu gosto. Eu gosto de ser presidente do Maruim. O Maruim, quando a gente veio morar aqui no Residencial São Pedro, meu marido queria jogar bola, né? Sim. Então ele resolveu botar um time no campeonato das Rocas, que o campo é aqui ao lado, né, da nossa comunidade. E quando Henrique aceitou, ele chegou para mim e disse: "Filha, quer ser a presidente do time?" Aí eu disse para ele: "Mas eu não entendo nada de time. Eu só assisto os seus jogos porque eu gosto de você, mas eu não entendo nada." Ele disse: "Mas você é inteligente, você vai passar a entender." Aí eu disse: "Tá bom, então eu topo, eu aceito ser presidente." Ele disse: "Pia, eu só quero jogar, mas eu sei que você vai conseguir, que você é inteligente." E aí ele preencheu a lista, me nomeando presidente do Maruim, entregou a Henrique. A primeira reunião eu não sabia nada do que eles estavam dizendo. Tava perdido no meio da conversa. Mas como eu sempre fui uma mulher muito inteligente, eu gosto de pesquisar, eu gosto de procurar, eu gosto de querer entender mais. Então, eu fui pesquisando o que é um lateral, o que é um meia, o que é um volante. E aí pedi a um colega meu, que também me ajudou bastante, né, a entender o que era colocar um time em campo. E eu fui aprendendo, eu sou inteligente, depois eu tirei de letra. Olha aí. Se faltasse o técnico, eu era capaz de ir pra beira do campo. Pra eu jogar tava também, capacitada, não, pra comandar o time. Sim. Né? Porque o técnico fica na beira do campo. Mas quando era criança, nunca chegou a bater uma bolinha, não, brincar de bola? Na aldeia tinha aula de futebol, aula de vôlei, mas nunca foi o meu foco. E o mais interessante é que começou aí sendo presidenta, né, do time de futebol, e hoje é a primeira mulher a ser presidenta, viu, pessoal? De um centro desportivo do Bairro das Ocas, não é verdade? Não é uma honra? É um orgulho. Imagina pra mim, gente. Eu tenho muito orgulho da mulher que eu me tornei, da mulher que eu aprendo a ser a cada dia, né? Uma mulher forte, determinada.
O Maruim me trouxe muitas coisas boas, o Maruim Futebol Clube. A gente foi convidado por Henrique para a Copa Natal, porque a gente fazia parte do campeonato das Rocas. Na época da pandemia, né? Aí não teve a competição. Aí um ano depois da pandemia, aí a gente foi pro campeonato da Copa Natal. E o Maruim venceu a primeira vez. Acho que foi em 2003. Aí o Maruim venceu pela primeira vez. 2004 eu coloquei o time no campeonato novamente. Vencemos novamente, fomos bicampeão. 2005 botei no campeonato, na Copa Natal. Ganhamos novamente, fomos tricampeão. E ganhamos a primeira vez aqui no campo do João Câmara, em 2025. E daí, com essas 4 vitórias, né? Tricampeão da Copa Natal e atual campeão do Campeonato das Rocas, em 2025. E aí eu recebi o convite, né? Neto me ligou. Eu estava passando um tempo com a minha filha. Neto Bola 10. Um abraço para Neto Bola 10 aí. Ele me ligou e me disse que Henrique tinha pedido para ele ligar para mim, porque eles queriam me candidatar a presidente do Centro Esportivo do bairro das Rocas. Eu disse, menina, eu me assustei um pouco, né? Eu digo, mas assim, comandar um time é uma coisa, agora comandar o Centro Esportivo é outra, né? Então eu digo, eu vou falar com meu marido. Se meu marido permitir que eu aceite, né? Que a gente tem que... Sim. Somos marido e mulher, tem um companheirismo, um tem que concordar com a decisão do outro. Verdade. Meu marido disse isso, meu marido sempre me deu força. Ele disse que eu podia sim me candidatar. E aí eu falei pra Neto que eu aceitava o convite. Fizemos as reuniões, teve a eleição, venci a eleição e me tornei a presidente do Centro Esportivo do bairro das Rocas. E como é ser a presidente? É difícil, tem muita responsabilidade? Como é que funciona? Assim, responsabilidade sempre tem, dificuldade também, porque a vida ela não é fácil. Sim. A cada etapa, eu acho assim, a cada etapa que você alcança um degrau a mais na sua vida, aí é que vai ficando difícil. A gente pensa que estava difícil lá atrás, mas difícil é subir os degraus. Mas quando a gente tem força de vontade, quando eu sempre fui uma mulher determinada, muito determinada. Para mim, eu carrego uma frase comigo a vida inteira, que Xuxa sempre dizia, e eu acompanhava o show da Xuxa, faz parte da minha infância. Xuxa dizia, querer é poder. Eu quero, eu posso. Eu até me arrepio com essas palavras, mas é isso que eu sinto pra mim. Querer é poder. Eu quero, eu posso. E eu levo isso comigo, porque quando a gente quer, a gente tem que lutar. Justamente, tem que ir atrás. E mais uma vez, eu não entendia nada de administração de centro, assim como eu não entendia nada de cuidar do Maruim. Mas com muita força de vontade, tomei posse e dei início ao meu trabalho. E acredito eu que eu estou fazendo um trabalho bacana. Acredito eu que as pessoas estão gostando. E cada dia que passa, cada mês, que já faz 1 ano e 5 meses, eu vou aprendendo mais e vou sabendo como devo melhorar. Sim. Tudo, quando devo melhorar o centro esportivo, o campo, o campeonato. A minha vontade é de querer seguir adiante e tentar fazer um bom trabalho. E assim vai crescendo cada vez mais, né? Sim. E o Maruim, fiquei sabendo também que o Maruim Futebol Clube, ele foi homenageado esse ano, né? Como é que foi essa homenagem? Foi. O Maruim foi homenageado no plenário, porque estava acontecendo uma homenagem ao mundo ligado ao esporte, Sim. Aos últimos acontecimentos do esporte no plenário. E o Maruim foi convidado, representando o Natal, que de cada cidade tinha um representante. E o Maruim, como tinha se destacado muito com 3 Copas Natal, com o Campeonato das Rocas, comigo vencendo a ser presidente do Centro Esportivo através do time, o Maruim foi homenageado no plenário. Olha aí, ó. Eu fui homenageada no plenário, olha só. Querer é poder, né? É verdade. Lá estava eu, toda poderosa no plenário, sendo homenageada, vendo meu time ser homenageado. Eu costumo dizer que o mundo do esporte
trouxe muita realização, muita coisa boa. Eu não sabia que um dos caminhos que eu iria vencer era pelo esporte. Mas também, se eu não gostasse de futebol, eu não tinha entrado, né? Verdade. E com o meu marido me chamando a ser presidente, foi o início de tudo. E eu venho me destacando cada vez mais e venho fazendo um trabalho como presidente, coisa que eu nunca imaginei, um lugar que eu nunca imaginei estar. Mas estou capacitada a comandar esse centro esportivo, porque eu sou uma mulher forte. E o mais legal é que a senhora tem várias coisas dentro do seu coração, do seu pensamento também, que eu também estou sabendo aí que vai ter um livro sobre a sua história, sobre a sua vida. Assim, a minha história, gente, ela é uma história de superação. Como eu já disse, eu tive uma infância difícil. Minha família vivia com dificuldades, teve uma vida difícil. E nós, filhos da minha mãe, nunca fomos favorecidos em nada. A gente sofreu muito. Principalmente eu, que era a mais velha. Eu sofri muito na minha vida, muito mesmo. Eu tenho uma história bem emocionante, uma história de superação muito forte, porque só Deus sabe o que eu vivi para chegar até aqui. Dá até vontade de chorar quando falo isso. Desculpa. Não, pode ficar à vontade, Deus sabe de todas as coisas. Eu tenho muita... A senhora é uma guerreira. Uma história muito interessante de vida, que aqui a gente estamos resumindo uma pequena parte, mas a minha história é uma história bacana, ela merece ser contada no livro. E eu tenho uma agendazinha que meu marido me deu de presente. E isso ainda lá no Maruim, no antigo Maruim. E eu fiz ela como um diário, né? E eu fui escrevendo ali os momentos que eu passava, os momentos... Quando me dava vontade, eu ia lá e escrevia. E eu fui dando continuidade, nunca parei de escrever. Tenho escrita nesse caderninho, tenho escrita num caderno normal. Sempre que eu tenho a oportunidade, que me bate o pensamento, eu vou lá escrever algumas linhas. Mas um dia... eu pretendo sim lançar o meu livro, contar a minha história, porque eu acho que é uma história bacana. É uma história de uma mulher guerreira, que teve uma infância difícil, uma vida muito sofrida. Porque eu acho que quem me conhece sabe um pouco da minha história e sabe o que eu vivi, o quanto foi difícil, cada dia a dia, sobrevivendo. É como a gente diz, a gente para sobreviver tem que matar um leão por dia. Verdade. Né? Mas assim, eu sou uma leonina. E os leoninos, eles são fortes. Eles têm posto de liderança. E eu me considero uma mulher guerreira, forte. Não desisto do que eu quero. E assim como eu consegui lançar o tempero da Deinha e fazer ele existir, isso também vai acontecer com o meu livro. Se Deus quiser. Eu tenho fé em Deus que um dia vai se abrir uma porta, que eu vou receber um convite, uma oportunidade para um editor, um escritor avaliar a minha história, para me contar. E eu tenho certeza que essa história, no dia que ela for ouvida por uma pessoa especializada, eu tenho certeza que eu vou conseguir lançar meu livro. E você que está em casa assistindo aí no YouTube ou no Instagram, vamos patrocinar esse livro porque é muito importante. Como eu já falei, ela é uma mulher guerreira, uma mulher que batalhou para chegar onde chegou. E, se Deus quiser, vamos multiplicar. Já tomar uma aguazinha aí para ela ficar hidratada. Mas, André, tem algum sonho? Todos nós temos um sonho, mas tem algum sonho que você ainda não realizou? Tem, mas esse eu vou contar depois. Então fica no segredinho. Mas o sonho que eu tenho a realizar, o meu projeto de vida nesse momento, é o meu livro. E, assim, quando eu posto no Instagram falando do meu livro, amigos me dão muita força, fala com muito carinho, fala que tá ansioso pelo meu livro, que vai ler o meu livro. E isso, para mim, é uma questão de gratidão. Me sinto honrada que tantas pessoas gostem de mim e queiram ler o meu livro, porque eu deixo a minha história assim, sabe, Oliver? Sim. Como exemplo.
é um testemunho, né? Você tem, a senhora tem um testemunho. Poderia contar para mim um pouco do resumo do testemunho da senhora? Para as pessoas poderem entender um pouco? Eu acho que meu testemunho, ele seria um testemunho forte. Muito forte, que acredito eu que ia fazer pessoas chorar. Porque aqui eu tô contando um pouco da minha história, mas a minha história vai muito mais além. É uma história bem sofrida mesmo, que um dia eu vou poder explicar no meu livro. E acredito eu que o meu livro ele vai inspirar algumas mulheres que quer tentar, que quer seguir em frente, mas que tem medo de tentar. E se ela tiver medo, ela vai ver em mim uma guerreira que nunca teve medo. Medo não é a palavra que se encaixa para mim, porque eu sou uma mulher de muita fé. Então, se eu tiver medo, eu deixo o medo guardado e seguro a mão de Deus com a minha fé e sigo em frente. E tudo que eu passei vai estar escrito no meu livro, se Deus quiser. E acredito eu que vai incentivar muitas mulheres a ter coragem de vencer na vida, de aceitar o desafio. E que quando achar que tudo está perdido, não vai estar perdido. Porque eu já pensei, meu Deus, pronto, agora acabou para mim, agora não tem mais jeito. Mesmo assim... Mas mesmo assim eu segui em frente. Eu digo, não, eu vou lutar, eu vou tentar até dar certo. Então é essa mensagem que eu digo. Querer é poder, eu quero, eu posso. Se você tem um sonho, não desista do seu sonho, lute por ele. Lute, porque quando a gente luta com vontade, com fé, Deus abençoa, as portas se abrem e a gente consegue realizar nosso sonho. Eu já consegui realizar um sonho, estou em busca de realizar outro, e o outro sonho eu vou contar depois. E a minha história também, eu não posso seguir ao pé da letra e contar tudo aqui, porque não daria tempo. E eu também tenho que deixar o meu público, que gosta de me acompanhar, curioso. Um pouco ansioso. Pra ver meu livro. Isso mesmo, pessoal. Às vezes eu falo no Instagram, no Tempero da Deinha. Já consegui vários seguidores. Através da minha história, quando eu comecei a falar do meu livro, espero conseguir mais. Porque quanto mais seguidores a gente alcança, mais oportunidades irão aparecer, justamente. Né? E eu tenho um propósito de vida, eu tenho um projeto de vida, um sonho de lançar um livro. Imagina eu, no Relatos de uma Guerreira. Vai dar certo se Deus quiser. Assinado por Deinha. Assinado por Deinha, sim. Deinha, será muito emocionante. Justa, se Deus quiser, vai dar certo. E eu vou estar lá como repórter, como jornalista, sim, entrevistando e aí divulgando também o livro para as pessoas também. Deinha, tem algum... Sente saudade de alguém, de alguma coisa, ou tem algum vazio que fica preso no seu coração? Eu acho que todos nós temos um vazio, uma solidão, uma dor, uma saudade que não volta mais. E eu tenho muita saudade de uma pessoa que se foi, que eu amo muito, que eu não quero entrar em detalhe, sim. Mas que... eu acho que é a maior saudade de todas que eu sinto até hoje. Eu perdi minha mãe. Eu sinto saudade da minha mãe, mas a minha filha, Eduarda, ela é a minha maior saudade. Se ela tivesse viva, estaria com 21 anos. 21 anos, não. Mas a minha maior saudade tem nome, Eduarda. Todos nós temos uma saudade, né, Oliver? Verdade, Alguém que amamos, que a gente perdeu. E o vazio que eu digo que tenho mesmo é de não ter ela aqui, de não ter visto ela crescer. Mas a vida é assim mesmo, Oliver. Acontecem coisas na vida da gente que a gente não espera, que a gente não imagina. Faz parte do dia a dia de cada um, né? Justamente, passar por algum sofrimento, passar por algumas lutas e passar por algumas vitórias, né? Que é isso que acontece na minha vida. Muito sofrimento, muita luta, mas também com vitória. Entendeu, né, pessoal? Pra quem tá em casa, como é que é o @, da senhora lá no Instagram? @Tempero da Deinha. Segue lá, viu? Tem só no Instagram, também tem no TikTok. Tem no TikTok também, mas o meu foco Usa mais assim, o Instagram, né? É o Instagram, também tem o Face, mas o meu foco é o Instagram, quando eu quero desabafar, quando eu quero falar do tempero da Deinha,
quando eu estou trabalhando no tempero da Deinha, e o meu Instagram, ele é um só, eu não tenho Instagram pessoal, é o tempero da Deinha. Então, quem tiver interessado em saber um pouco mais da minha história, da história da Deinha. Igual a mim, que eu sou fofoqueiro, que vim até aqui fazer um podcast com ela para saber um pouco da história. Quem quiser saber um pouco mais, acompanha o tempero da Deinha, né? Isso aí, e vai no Instagram. segue que vocês vão saber a história de uma guerreira. Isso. Então é isso aí, pessoal. Mais um podcast com a nossa amiga Andréa Deinha. Muito obrigado, viu, Deinha? Muito obrigado, meu querido. De verdade, tamo junto sempre, de verdade. Precisou, tamo aqui. Obrigado. E se Deus quiser, vamos lançar esse livro, viu? Se Deus vamos quiser. Lançar esse livro, viu, pessoal? Você que tá em casa aí, que é patrocinador, que é escritor, que é editor, já sabe, né? Me procure ela também no Instagram, @tempero_da_deinha. Vamos seguir lá, vamos dar esse apoio pra gente lançar esse livro aí e mostrar pras pessoas a verdadeira história de Deinha, que aqui foi apenas um resumo. E também se inscreve aí no canal aí, viu? Já deixa seu likezinho, compartilha. E no Instagram também vai ter. Daqui a pouquinho já lança no Instagram, viu? Tamo junto. Eu queria agradecer a você pela oportunidade. Como eu falei no começo da entrevista, agradecer as pessoas que votaram em mim para fazer parte desse pod, né? E as pessoas votaram porque gostam da minha história. Continue acompanhando a minha história. Para mim é muito importante que vocês acompanhem, me sigam. Para mim é muito importante o seu apoio, como você já veio várias vezes, fazer várias entrevistas comigo. Então, gente, só tenho a agradecer a todos. Uma boa tarde e fiquem com Deus. Tchau, pessoal.